Como conciliar uma fé vibrante com um mundo que parece cada vez mais quebrado? É possível confiar em Deus enquanto se enfrenta injustiças, crises financeiras, doenças e caos moral por todos os lados? Esse é o dilema que atravessa a carta de Tiago, um dos textos mais diretos, incômodos e transformadores de todo o Novo Testamento. Ele não nos oferece uma teologia confortável, mas uma fé que precisa respirar em meio à lama da vida real. Tiago confronta os ricos opressores, os religiosos incoerentes, os crentes de fala solta e até mesmo os que se escondem atrás de orações enquanto ignoram o próximo faminto. Sua mensagem é urgente, prática e brutalmente honesta. E talvez, justamente por isso, ela seja a resposta que tanta gente hoje está desesperadamente procurando. Enquanto o mundo corre atrás de respostas rasas, aqui a gente para, abre a Bíblia e encara o que realmente transforma. Se é esse tipo de conversa que você quer ver mais vezes no seu dia, já se inscreve no canal. Tem muita coisa forte vindo pela frente e você não vai querer passar por cima disso como quem folheia uma página qualquer. Poucos personagens do Novo Testamento carregam uma autoridade tão peculiar quanto Tiago, o autor da carta que leva seu nome. Ele não foi apenas um líder da igreja primitiva em Jerusalém, mas também meio-irmão de Jesus, conforme mencionado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Seu testemunho é ainda mais impactante ao considerarmos que, durante o ministério terreno de Cristo, Tiago não acreditava que seu próprio irmão fosse o Messias. Foi somente após a ressurreição que ele se tornou um seguidor convicto, transformado por uma experiência pessoal com o Cristo ressuscitado. Essa transformação profunda é o alicerce de sua carta. Ele escreve não como um teórico distante, mas como alguém que atravessou o deserto da dúvida e emergiu como pilar da fé cristã. Seu estilo é direto, objetivo e pastoral. A carta de Tiago é um soco na alma dos crentes acomodados. Ela não perde tempo com teologias abstratas. Ela desce para o chão da vida, onde o suor e o pranto convivem com fé e obediência. Tiago não apresenta sua identidade com destaque. Ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, uma forma de humildade rara para alguém de sua estatura. Essa introdução, que encontramos logo nos primeiros versículos da carta, revela não só sua reverência, mas também a centralidade de Cristo em tudo o que ele escreve. Tiago não quer que sua autoridade venha de laços de sangue, mas da verdade que arde em seu coração. O contexto em que essa epístola foi escrita é de tensão e perseguição. Os cristãos judeus, para quem a carta se dirige, estavam dispersos, enfrentando pobreza, injustiça e conflitos internos. Era um tempo de fragmentação social, semelhante ao que muitos enfrentam hoje. Nesse cenário, Tiago ergue sua voz como um líder espiritual que compreende o sofrimento, mas recusa a passividade. Ele não consola apenas, ele confronta, desafia e chama ao arrependimento e à maturidade. Sua sabedoria emerge da realidade, não do isolamento. Ele conhece a dor e, por isso, escreve com autoridade sobre como enfrentá-la. A carta de Tiago, embora breve, está saturada de sabedoria prática. Ela transita com naturalidade entre temas como fé e obras, domínio da língua, justiça social e humildade espiritual. Tiago denuncia os pecados silenciosos que destroem comunidades, o favoritismo, a arrogância, a falta de misericórdia. Sua mensagem é, ao mesmo tempo, uma bússola moral e um espelho que revela a verdadeira condição do coração humano. Tiago não está interessado em uma fé de aparência. Para ele, fé que não age é fé que não vive. Mais do que uma carta doutrinária, o que temos diante de nós é um grito profético. Tiago escreve como alguém que já foi cego, mas agora vê, como quem negou, mas foi transformado. Ele fala de um lugar onde poucos se atrevem a estar, o limiar entre a fé pessoal e o caos do mundo real.
E é justamente ali que sua voz se torna indispensável para uma geração que busca sentido em meio ao colapso. Logo nos primeiros versículos da carta, Tiago desafia toda a lógica humana ao afirmar que os crentes devem considerar motivo de alegria passarem por várias provações. Essa declaração, presente no capítulo 1, versículo 2, parece absurda à primeira vista. Quem em sã consciência celebraria a dor? No entanto, a perspectiva de Tiago não nasce do otimismo vazio, mas de uma compreensão profunda da pedagogia divina. Para ele, as provações não são obstáculos ao crescimento espiritual, mas instrumentos cuidadosamente usados por Deus para forjar caráter, purificar intenções e amadurecer a fé. O sofrimento, nessa ótica, é como o fogo que refina o ouro. Tiago afirma que a provação da fé produz perseverança, e a perseverança, uma vez desenvolvida, resulta em maturidade e integridade espiritual. Ele nos leva a enxergar o deserto não como um castigo, mas como uma sala de aula onde Deus ensina lições que a bonança jamais poderia oferecer. É nesse ambiente hostil que os valores do reino de Deus são plantados com mais profundidade. É ali que a dependência do céu se torna vital, e não apenas teórica. Não é difícil ver paralelos com o tempo atual. Vivemos dias de colapso moral, econômico e emocional. As pressões são múltiplas e muitos cristãos se sentem esmagados por um peso invisível. Tiago não oferece uma saída fácil, mas aponta para um caminho mais elevado. Enfrentar a dor com fé, sabendo que ela não é o fim, mas o meio. O propósito não é apenas sobreviver à crise, mas emergir dela com uma fé mais firme, com um caráter mais semelhante ao de Cristo e com uma visão mais clara do que realmente importa. O ensino de Tiago desmascara a falsa promessa de um cristianismo confortável. Ele confronta a ideia de que Deus existe apenas para evitar nosso sofrimento. Ao contrário, o Deus de Tiago é o Deus que caminha conosco dentro do fogo. Ele não apaga a fornalha, mas transforma a chama em caminho de glória. A maturidade espiritual não vem pela ausência de luta, mas pela fidelidade no meio dela. A aprovação não destrói a fé genuína, ela a revela. Diante disso, a pergunta não é por que estou sofrendo, mas o que Deus está moldando em mim através desta dor. Quando essa mudança de perspectiva acontece, o desespero cede lugar à esperança. A aprovação deixa de ser um fardo sem sentido e passa a ser um campo fértil, onde a graça de Deus opera em silêncio, mas com poder. Entre tantas riquezas da carta de Tiago, uma das mais poderosas é sua definição sobre sabedoria. No capítulo 1, versículo 5, ele declara que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a concede liberalmente. Essa sabedoria não é um acúmulo de informações, nem a habilidade de impressionar com palavras refinadas. Trata-se de uma visão celestial sobre a vida cotidiana, a capacidade de enxergar o mundo, os problemas, as pessoas e a si mesmo com os olhos de Deus. Em tempos de confusão generalizada, essa sabedoria se torna não apenas desejável, mas essencial. A sabedoria que vem do alto é profundamente diferente daquela produzida pela lógica humana. Tiago a descreve como pura, pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia, imparcial e sincera. Essas qualidades, detalhadas no capítulo 3, versículo 17, são quase inexistentes em uma sociedade dominada por egoísmo, competição e vaidade. O mundo valoriza esperteza, rapidez e autopromoção. Deus, por meio de Tiago, nos convida a trilhar outro caminho, o da humildade, da justiça e da paz. Nos dias atuais, muitas decisões são tomadas com base no medo, no impulso ou na autopreservação. Tiago oferece uma alternativa contracultural. Buscar sabedoria em oração, em silêncio, em comunhão com Deus. Não é sabedoria para manipular, mas para edificar. Não para controlar, mas para servir. Esse tipo de entendimento transforma famílias, cura relacionamentos e traz clareza em momentos de caos.
Ele não nos livra dos dilemas da vida, mas nos dá discernimento para atravessá-los com fé e coragem. Essa sabedoria não é automática. Ela exige humildade para reconhecer que não sabemos tudo, coragem para pedir ajuda e disposição para obedecer quando a resposta divina for contrária ao nosso desejo. Tiago apresenta a sabedoria como uma dádiva, mas também como uma responsabilidade. Ela deve ser usada para promover paz e não divisão, para consolar e não para julgar, para orientar e não para manipular. Onde essa sabedoria é cultivada, nasce uma comunidade saudável, um lar equilibrado, uma alma em paz. É por isso que, num mundo em colapso, a sabedoria que vem do alto é como uma âncora em meio à tempestade. Ela nos impede de sermos levados pelos ventos das emoções e das opiniões voláteis. Quando pedimos a Deus esse presente e o recebemos com o coração quebrantado, tornamo-nos instrumentos de transformação, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Até aqui, Tiago já nos mostrou que sabedoria verdadeira tem mais a ver com atitude do que com aparência. Agora me conta, qual dessas primeiras lições mais cutucou sua forma de viver a fé no dia a dia? Deixa nos comentários. Sua percepção pode ser justamente o que alguém aí do outro lado precisa ler hoje. Em uma das passagens mais contundentes de toda a carta, Tiago afirma que a fé sem obras é morta, conforme registrado no capítulo 2, versículo 17. Essa declaração desafia qualquer concepção de cristianismo teórico, desconectado da realidade. Para ele, fé não é apenas crença intelectual ou sentimento religioso. Fé autêntica se traduz em ação. Tiago não despreza a importância da crença correta, mas denuncia com vigor o perigo de uma fé que não transforma comportamento, que não se manifesta em compaixão, generosidade e justiça prática. O exemplo que Tiago dá é incisivo. De que adianta dizer a um irmão faminto, vai em paz, aquece-te e farta-te, sem, contudo, suprir suas necessidades? Essa imagem escancara a hipocrisia de um discurso piedoso que se recusa a sujar as mãos. O verdadeiro cristianismo não se contenta em palavras bonitas. Ele se revela nas atitudes do dia a dia. A fé viva encontra seu caminho nas ruas, nas casas, nos ambientes de trabalho. Ela alimenta, acolhe, cuida e restaura. Quando Tiago usa a expressão fé morta, ele está alertando contra um tipo de espiritualidade que perdeu o fôlego da misericórdia. Nos tempos atuais, essa crítica de Tiago continua mais atual do que nunca. Muitos se acomodam em uma religiosidade confortável, marcada por palavras de fé, mas desconectada da dor alheia. É fácil afirmar que se confia em Deus, mas o teste real está na disposição de servir ao próximo, de partilhar recursos, de interceder com fervor e agir com justiça. O mundo não precisa apenas de crentes informados, precisa de crentes transformados. A fé verdadeira caminha, toca feridas, abraça os marginalizados e reflete o caráter de Cristo em cada gesto. Essa fé atuante também tem implicações morais. Não se trata apenas de fazer boas ações sociais, mas de viver uma integridade que reflete os valores do reino de Deus. O modo como tratamos os outros, como lidamos com dinheiro, como falamos, como perdoamos, tudo isso revela se nossa fé está viva ou apenas encenada. Tiago está formando discípulos maduros, não espectadores religiosos. A fé, para ele, é uma força viva que deve moldar todas as áreas da vida. Crer, portanto, é apenas o ponto de partida. A jornada do discípulo é marcada por uma fé que respira no cotidiano. Uma fé que anda, uma fé que serve, uma fé que se ajoelha diante de Deus e se levanta para agir em favor do próximo. E nesse caminho, cada passo dado com obediência é uma declaração silenciosa, porém poderosa, de que Cristo vive em nós. Tiago não hesita em confrontar os poderosos. Ele denuncia com veemência os ricos que exploram os pobres, acumulam fortunas e vivem em luxo, enquanto os trabalhadores sofrem à margem.
No capítulo 5, versículo 4, ele expõe o clamor dos salários retidos injustamente, afirmando que o salário dos trabalhadores que ceifaram os campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. É um grito profético que ultrapassa séculos, ecoando até os dias de hoje em cada esquina onde a desigualdade impera. O que Tiago critica não é a posse de bens em si, mas o acúmulo egoísta, a indiferença ao sofrimento alheio e a corrupção do coração humano quando dominado pela ganância. Ele desenha o retrato sombrio de uma sociedade onde os ricos vivem em prazer, engordando seus corações como em dia de matança, ignorando a justiça e a misericórdia. Em tempos de colapso social, sua mensagem é um convite à reflexão urgente. Como temos lidado com os recursos que Deus colocou em nossas mãos? A carta nos obriga a encarar a responsabilidade social como parte integrante da fé. Não existe espiritualidade autêntica quando há silêncio diante da opressão. O discípulo de Cristo não pode se isentar do compromisso com os que sofrem. Tiago denuncia uma religiosidade que frequenta cultos, mas fecha os olhos para o órfão, a viúva, o imigrante e o trabalhador explorado. O mundo precisa de crentes que, além de orar, se levantem para fazer justiça com suas mãos, seus recursos, sua influência e sua voz. Tiago nos desafia a revisar nosso relacionamento com o dinheiro. Ele aponta que as riquezas acumuladas de forma egoísta se tornarão testemunhas contra os próprios donos. É uma advertência solene contra a ilusão da segurança financeira como base da vida. A verdadeira segurança está na fidelidade a Deus e no uso responsável dos bens para o bem comum. A generosidade nesse contexto não é uma opção, mas uma evidência concreta de que o coração foi alcançado pela graça. Ao falar com tanta clareza sobre desigualdade e injustiça, Tiago não apenas confronta os ricos, mas convoca toda a igreja a se posicionar. Em tempos de colapso, quando tantos sofrem sem voz, a comunidade cristã precisa ser um lugar de abrigo, equidade e transformação. A justiça para Tiago não é um ideal distante. É uma prática cotidiana que nasce do coração que teme a Deus e ama o próximo. Nenhum outro capítulo da carta de Tiago é tão direto e revelador quanto o terceiro, quando ele aborda o poder da língua. Ele afirma que a língua, embora pequena, é como um fogo que pode incendiar uma grande floresta. Tiago, capítulo 3, versículo 6, descreve a língua como mundo de iniquidade, capaz de contaminar todo o corpo e inflamar o curso da vida. Essa metáfora ilustra com força como palavras têm o poder de construir ou destruir, de curar ou ferir, de unir ou dividir. Tiago não está falando de maneira poética, mas profundamente realista. Quantos lares foram destruídos por palavras precipitadas? Quantas amizades foram desfeitas por maledicência? Quantas igrejas foram feridas por boatos e murmurações? A língua é uma arma silenciosa e, quando não controlada, transforma o crente em instrumento de destruição. É por isso que Tiago afirma que aquele que domina sua língua é homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. A raiz do problema, para Tiago, está no coração. A língua apenas revela o que está guardado no interior. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição, como água doce e salgada não podem jorrar da mesma fonte. A incoerência de louvar a Deus e difamar o próximo com os mesmos lábios é para ele inaceitável. Isso nos leva a um exame profundo de nossas motivações. O problema da língua não é apenas de comunicação, é espiritual. O que dizemos é um reflexo do que somos. Vivemos em uma era onde as palavras se multiplicam velozmente pelas redes sociais. Comentários destrutivos, acusações infundadas, fofocas disfarçadas de preocupações espirituais. Tudo isso se espalha como labaredas que não podem ser recolhidas. Tiago nos chama ao domínio próprio, a sabedoria no falar, a lentidão no falar e a prontidão em ouvir. Ele nos lembra que diante de Deus, cada palavra conta.
E palavras não são neutras, elas semeiam destino, seja de paz ou de conflito. Diante desse desafio, cabe ao cristão cultivar um coração alinhado com o Espírito Santo, pois só um coração transformado pode produzir palavras que edificam. Que nossas bocas não sejam fontes de veneno, mas canais de cura, reconciliação e verdade. Domar a língua não é apenas sinal de maturidade, é evidência de que Cristo reina dentro de nós. Poucos temas foram tratados por Tiago com tanta veemência quanto a diferença entre uma fé viva e uma fé morta. No capítulo 2, versículo 20, ele declara com firmeza: "Queres, pois, saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é morta?" Essa pergunta retórica é uma acusação direta contra qualquer tipo de religiosidade estagnada. Tiago está mirando em um tipo de fé que se acomoda na ortodoxia, mas não se move em direção à obediência. Ele não está promovendo uma salvação por obras, mas afirmando que a fé genuína inevitavelmente se manifesta em atitudes que refletem o caráter de Deus. Para ilustrar seu ponto, Tiago cita 2 exemplos do Antigo Testamento, Abraão e Raabe. Ambos demonstraram sua fé por meio de ações concretas. Abraão ofereceu Isaque no altar, mesmo sem compreender plenamente os planos de Deus, enquanto Raabe escondeu os espias, arriscando sua própria vida em favor do povo de Israel. A escolha desses 2 personagens é emblemática: um patriarca e uma mulher estrangeira, ambos exaltados não por suas palavras, mas por suas decisões. Isso evidencia que a fé viva não faz acepção de pessoas, mas está acessível a todos os que creem de forma obediente. Nos dias de hoje, muitos proclamam uma fé que não move montanhas, não comove corações e não transforma realidades. É uma fé confortável, que se acomoda em cultos semanais, mas que não se expressa no cuidado com o próximo, na luta contra a injustiça ou na disposição para servir. Tiago desmonta esse tipo de espiritualidade vazia. Para ele, o crente maduro é aquele cuja fé pulsa em cada atitude, não por necessidade de aprovação humana, mas como resposta natural a um coração regenerado. Essa fé atuante também revela um compromisso profundo com a verdade. Ela se recusa a viver em duplicidade, pois entende que a vida cristã é indivisível. Não é possível separar a fé do comportamento diário, da forma como se trata os familiares, os colegas de trabalho, os irmãos da igreja e até mesmo os inimigos. A fé viva é holística, abrangente e visível. Ela não depende de holofotes, mas frutifica em silêncio nas pequenas e grandes escolhas da vida. A carta de Tiago nos leva a uma reflexão sincera. A fé que professamos tem raízes ou é apenas espuma? Ela caminha ou permanece estática? É tempo de examinar se o que chamamos de fé está de fato nos empurrando para mais perto de Deus e das pessoas. Pois uma fé que não se traduz em ação amorosa, generosa e obediente não é fé, é ilusão. Tiago, com sua precisão pastoral, identifica uma das doenças mais sutis da alma humana: o orgulho. Em seu capítulo 4, versículo 6, ele declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não se trata de um simples alerta, mas de um veredito espiritual. A soberba fecha o céu. A arrogância endurece o coração. E o orgulho, muitas vezes disfarçado de autoconfiança ou zelo, é um veneno que corrói a fé genuína, porque desloca Deus do centro e entroniza o próprio ego. Tiago nos mostra que o orgulho não é apenas um pecado evidente, mas uma postura interna que pode se infiltrar até mesmo nos ambientes religiosos. Ele se manifesta quando julgamos os outros com superioridade, quando presumimos que sabemos mais do que todos, quando resistimos à correção ou quando nossa espiritualidade se torna motivo de comparação e vaidade. A arrogância espiritual é especialmente perigosa porque disfarça o pecado com linguagem piedosa, tornando-se quase irreconhecível a olho nu. O remédio que Tiago prescreve é a humildade,
não como fraqueza, mas como força espiritual. Ele nos chama a nos humilhar diante do Senhor para que Ele nos exalte no tempo certo. A humildade nesse contexto não é se menosprezar, mas reconhecer a própria dependência absoluta de Deus. É viver de joelhos diante do céu, mesmo quando se está de pé diante dos homens. É recusar o aplauso que Deus não concedeu e entregar a Ele toda a glória, mesmo quando o mundo a oferece. Nos tempos de colapso moral e social, o orgulho se apresenta como um instinto de sobrevivência. As pessoas endurecem para não se ferir, exaltam-se para não se apagar. Mas Tiago nos ensina que a verdadeira segurança não vem do autoengrandecimento e sim da entrega. Deus resiste ao orgulhoso, porque o orgulho constrói muralhas onde deveria haver pontes. E a fé que sobrevive ao caos é aquela que se reveste da humildade de Cristo, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se por amor. Ser humilde, portanto, é mais do que uma virtude. É um posicionamento espiritual. É escolher depender de Deus quando a autossuficiência parece mais atraente. É recusar a escada da vaidade e optar pela escavação da alma. Quando Tiago nos alerta sobre o orgulho, ele está apontando para a raiz de muitos dos nossos conflitos, fracassos e distanciamentos. E ao fazer isso, nos convida a uma vida mais leve, mais honesta e mais cheia da graça que só repousa sobre os que reconhecem sua real condição. Tiago, com sua clareza habitual, faz uma distinção crucial entre dois tipos de sabedoria. No capítulo 3, versículo 15, ele afirma que há uma sabedoria que não vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Essa afirmação pode parecer dura, mas revela a gravidade de confiar apenas no raciocínio humano para conduzir a vida. A sabedoria terrena é aquela que opera com base em inveja, ambição egoísta e manipulação. Ela não busca a verdade, mas o benefício próprio. E segundo Tiago, onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e toda espécie de males. O problema não é o conhecimento em si, mas o coração por trás dele. A sabedoria terrena é egocêntrica. Ela promove o eu em detrimento do nós. Ela transforma o saber em arma, o debate em guerra e o diálogo em tribunal. Tiago está denunciando uma cultura de sabedoria falsa, que se apresenta como inteligência, mas é, na verdade, soberba revestida. Essa sabedoria é incapaz de gerar paz, porque não brota de um coração rendido a Deus, e sim de um espírito competitivo e vaidoso. A sociedade moderna valoriza exatamente esse tipo de sabedoria, persuasiva, estratégica, astuta. Ela é celebrada em ambientes corporativos, em plataformas digitais, em disputas ideológicas. Mas Tiago desmascara essa aparência brilhante. Ele nos convida a buscar uma sabedoria que produz frutos visíveis: paz, bondade, mansidão, misericórdia. Uma sabedoria que não se impõe, mas serve, que não divide, mas reconcilia, que não finge saber, mas se curva diante da vontade de Deus. Esse contraste proposto por Tiago também serve como critério de discernimento espiritual. Quando nos deparamos com líderes, ideias ou decisões, devemos perguntar: isso promove paz ou confusão? Isso exalta a Cristo ou exalta o homem? Isso gera justiça ou fomenta egoísmo? A sabedoria do alto é facilmente reconhecida porque seus frutos são doces. Ela não precisa se autoafirmar, porque já está enraizada em um coração que conhece o temor do Senhor. Em tempos de excesso de informação e escassez de verdade, a sabedoria terrena pode parecer sedutora, mas somente a sabedoria que vem de Deus pode sustentar a alma no meio do colapso. Ela é simples, mas profunda, silenciosa, mas poderosa. E aquele que a busca com sinceridade encontrará não apenas direção, mas também transformação. No capítulo 4, versículo 4 da carta de Tiago, encontramos uma das declarações mais incisivas do Novo Testamento. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Esse versículo não fala de rejeitar o mundo criado por Deus,
mas da sedução do sistema que se opõe aos valores do reino. Tiago está alertando contra o flerte sutil com os padrões corrompidos da sociedade, que promete liberdade, mas escraviza o coração. O problema não está no mundo em si, mas na disposição interior de compactuar com suas paixões desordenadas. Tiago percebe que muitos crentes tentam conciliar os dois mundos, o espiritual e o secular, o sagrado e o profano, o temor a Deus e a busca por aprovação humana. Mas para ele, isso é impossível. Ele usa termos fortes, adúlteros, para descrever essa duplicidade. Trata-se de uma traição espiritual, um adultério contra o Deus ciumento, que nos chama à fidelidade integral. Tiago está falando de lealdade. Ou pertencemos a Deus com todo o coração, ou estamos entregues às ilusões do mundo. Essa mensagem é urgente, porque vivemos numa era onde a linha entre o santo e o profano foi borrada. A cultura molda valores, comportamentos e aspirações. Tiago convida os cristãos a não apenas resistirem à pressão, mas a discernirem o espírito por trás do sistema mundano. O mundo exalta o ego, promove a avareza, celebra a sensualidade e despreza a santidade. O cristão, por sua vez, é chamado a viver contra a corrente, sustentado por uma convicção firme de que a amizade com Deus vale mais do que qualquer aplauso terreno. A grande batalha espiritual não é sempre visível. Ela ocorre no íntimo, nas escolhas diárias, nos desejos que alimentamos, nos compromissos que fazemos. Tiago nos encoraja a purificar as mãos e santificar o coração. A reconciliação com Deus começa com o arrependimento sincero e a renúncia dos encantos ilusórios que prometem satisfação, mas esvaziam a alma. Ele nos lembra que Deus concede graça maior, não para mantermos uma vida dividida, mas para vivermos rendidos em amor exclusivo ao Senhor. Escolher a amizade de Deus é, em última análise, escolher a verdade sobre a ilusão. A luz sobre as trevas, a eternidade sobre o efêmero. Tiago não está impondo um moralismo sufocante, mas revelando que o coração dividido nunca encontrará paz. Só há verdadeira liberdade quando nosso amor por Deus supera todo apego ao mundo. Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 15, confronta um dos maiores enganos do coração humano, a presunção de que temos controle sobre o amanhã. Ele descreve pessoas que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, fazendo planos detalhados sem sequer considerar a vontade de Deus. Esse tipo de planejamento autônomo, que exclui o Criador da equação, é para Tiago não apenas tolice, é arrogância espiritual. Ele afirma, em vez disso devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esse alerta atinge em cheio a cultura moderna, onde o sucesso pessoal é promovido como produto da autoconfiança, do foco, da estratégia e da força de vontade. Tiago não condena o planejamento em si, mas a atitude de independência disfarçada de competência. Quando ignoramos a soberania divina em nossos planos, não apenas nos tornamos espiritualmente míopes, mas assumimos um lugar que pertence exclusivamente a Deus. A vida, segundo ele, é como neblina. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Essa imagem é de uma beleza cortante. Ela nos lembra da fragilidade humana, da brevidade da existência e da tolice de viver como se fôssemos donos do tempo. Tiago nos convida a uma postura de humildade diante do futuro, uma dependência ativa que envolve oração, sensibilidade à direção divina e disposição para ajustar os planos segundo a vontade do Senhor. Planejar com Deus não significa passividade, mas uma fé inteligente que trabalha com responsabilidade, mas ora com submissão. Na prática, isso muda tudo. Desde decisões profissionais até mudanças de cidade, casamento, projetos ministeriais ou escolhas cotidianas, tudo deve passar pelo crivo da vontade de Deus.
Isso não torna a vida engessada, mas liberta o coração da ansiedade e da obsessão pelo controle. Tiago quer nos ensinar que há sabedoria em dizer: Senhor, guia meus passos, e se algo precisar mudar, que seja feito o teu querer. Viver sem considerar Deus nos planos é viver à beira do abismo, iludido por uma falsa sensação de segurança. Já submeter os caminhos ao Senhor é lançar as sementes num solo firme, onde os frutos têm valor eterno. E mesmo quando os planos mudam, aquele que anda com Deus jamais estará perdido, pois sua bússola está nas mãos do Pai. Tiago, capítulo 5, começa com uma denúncia profética tão contundente que ecoa como um trovão. Eia! Agora vós, ricos, chorai e pranteai pelas desgraças que sobre vós hão de vir. O tom é de juízo, mas o alvo não é qualquer pessoa que possui bens. São os que acumulam de forma gananciosa, exploram os outros e vivem em luxo à custa do sofrimento alheio. É uma mensagem que desmonta a narrativa da prosperidade sem propósito e denuncia a cegueira causada pelo egoísmo. Ele revela que o ouro e a prata acumulados corroem, e suas ruínas serão testemunhas contra os próprios donos. Há algo profundamente espiritual nessa denúncia. O acúmulo desenfreado não é apenas uma questão econômica, mas uma expressão de idolatria. Tiago denuncia uma riqueza que não flui, que não abençoa, que não serve. Uma riqueza estagnada se torna tóxica, e esse veneno volta contra quem a reteve. Os campos dos pobres clamam contra os ricos que se enriqueceram às custas da opressão. Essa crítica não é uma defesa do empobrecimento voluntário, mas um chamado à responsabilidade com os recursos. Tiago está formando discípulos que entendem que toda riqueza é um teste de mordomia. Deus não nos entrega bens apenas para o conforto, mas para que sejamos canais de justiça, provisão e misericórdia. Quando a riqueza vira fim em si mesma, ela nos cega para as necessidades ao redor e acabamos adorando aquilo que deveríamos estar usando para abençoar. A cegueira do egoísmo é uma das grandes tragédias do nosso tempo. Em uma cultura que prega o acúmulo como símbolo de sucesso, poucos param para se perguntar: para que serve o que eu tenho? Tiago nos empurra nessa direção. Ele está interessado em uma fé que toca o bolso, que transforma a relação com o dinheiro, que rejeita a avareza e cultiva a generosidade como estilo de vida. O verdadeiro cristão não teme a prosperidade, mas teme se tornar escravo dela. A advertência de Tiago é dura, mas cheia de esperança. É uma chance de arrependimento antes que seja tarde. É um chamado para romper com o egoísmo e participar do mover de Deus no cuidado dos necessitados. Aqueles que ouvem essa exortação e respondem com arrependimento não apenas evitam o juízo, eles se tornam respostas vivas às orações dos aflitos. E nada agrada mais o coração do Pai do que ver seus filhos sendo generosos como Ele é. No capítulo 5, versículo 7, Tiago exorta seus leitores com as seguintes palavras: sede, pois irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Em um tempo de perseguição, incerteza e sofrimento, ele apresenta a paciência não como passividade, mas como uma força ativa que sustenta a fé até que a justiça de Deus se revele plenamente. Ele usa o exemplo do lavrador que aguarda com esperança o precioso fruto da terra, ensinando que há um tempo de espera entre o plantio da fidelidade e a colheita das promessas divinas. Tiago está formando cristãos resilientes, que não desistem diante da dor, mas que florescem em meio às tempestades. A paciência, na visão de Tiago, está profundamente ligada à esperança escatológica. Ele aponta para a vinda do Senhor como a âncora que impede a alma de ser levada pela ansiedade ou pelo desespero. Saber que Deus virá, que o justo juiz recompensará os fiéis e trará justiça completa, dá sentido ao sofrimento presente. A espera não é vazia. Ela é habitada por fé, sustentada por promessas e direcionada por propósitos eternos.
O crente que espera com paciência revela maturidade espiritual, pois reconhece que nem tudo se resolve no tempo humano. Tiago também convoca os crentes a fortalecerem o coração. Isso envolve mais do que simplesmente resistir. Significa enraizar a alma na verdade de Deus, recusar o cinismo, manter a esperança viva mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Ele sabe que a paciência será constantemente testada por injustiças, atrasos e frustrações. Por isso, nos lembra dos profetas que falaram em nome do Senhor e sofreram, mas perseveraram com dignidade. A paciência deles não os tornou passivos, mas os fez instrumentos de transformação no meio de tempos difíceis. Em um mundo acelerado e impaciente, onde tudo é imediato e descartável, a paciência cristã se torna um sinal profético. Ela mostra ao mundo que existe um outro ritmo, o ritmo do reino, onde cada estação tem seu propósito e cada lágrima semeada será colhida com alegria. Tiago nos chama a confiar no processo divino, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Ele nos lembra que, aos olhos de Deus, nenhum sofrimento é desperdiçado e nenhuma fidelidade é ignorada. Ser paciente, portanto, é mais do que esperar. É esperar com fé, agir com sabedoria, amar com constância e servir com alegria, mesmo quando não há recompensas imediatas. A paciência não é uma fraqueza. É uma força espiritual que permite aos filhos de Deus permanecerem firmes enquanto o mundo desmorona ao redor. E aqueles que perseverarem até o fim, esses serão chamados bem-aventurados. Tiago, no capítulo 5, versículo 12, adverte seus leitores a não jurarem por nada, mas a deixarem sua palavra ser simplesmente sim ou não. Essa instrução vai além de uma recomendação sobre juramentos. Ela aponta para uma vida de integridade em tempos de instabilidade. Quando as palavras perdem valor e a verdade é relativizada, o cristão é chamado a ser um farol de coerência. Tiago está convocando os crentes a viverem com tal honestidade que não precisem recorrer a promessas para serem acreditados. A integridade deve ser tão sólida que cada afirmação carregue consigo a força de um juramento, sem que ele seja necessário. Essa palavra se torna especialmente relevante num tempo em que a confiança está em crise. Promessas quebradas, compromissos desfeitos e verdades distorcidas fazem parte do cenário cotidiano. Tiago nos convida a viver de modo diferente, com transparência, firmeza e responsabilidade. Ele não está apenas ensinando a falar a verdade, mas a ser verdadeiro em tudo. Quando o caráter é íntegro, as palavras não são artifício, mas reflexo. E essa coerência tem um impacto profundo nos relacionamentos, nas decisões e no testemunho cristão diante do mundo. A integridade que Tiago propõe não se limita à fala, mas se estende às intenções, atitudes e prioridades. É viver de forma íntegra quando ninguém está olhando. É cumprir com o que se promete, respeitar compromissos, ser confiável. Num tempo de colapso moral, a integridade se torna uma das maiores expressões da fé cristã. O mundo não precisa de discursos religiosos vazios. Precisa de homens e mulheres cuja vida diga sim quando é sim e não quando é não. Sem desculpas, sem meias-verdades, sem cinismo. Esse tipo de integridade também protege o coração da duplicidade. Uma vida fragmentada, onde se vive uma coisa em público e outra em segredo, gera culpa, ansiedade e desconfiança. Tiago está oferecendo uma vida mais leve, onde a verdade liberta, a clareza guia e a coerência protege. Ser inteiro é ser livre. E essa liberdade atrai, cura e inspira. A verdade, quando vivida com coragem, transforma até os ambientes mais corrompidos. Integridade, portanto, não é uma virtude opcional. É a espinha dorsal da espiritualidade genuína. Quem anda com Deus precisa andar na luz. E a luz não precisa provar nada, ela simplesmente brilha.
Que cada palavra dita, cada escolha feita e cada atitude tomada revelem um coração alinhado com a verdade de Deus. Porque, no fim das contas, quem é verdadeiro como o Pai reflete a glória do Filho. Tiago encerra sua carta com um chamado profundo à oração, enfatizando seu poder transformador. No capítulo 5, versículo 16, ele declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Essa declaração não é apenas um incentivo, é uma convocação a redescobrir a oração como fonte de cura, restauração e intimidade com Deus. Ele não trata a oração como uma prática religiosa mecânica, mas como um caminho vivo de reconexão entre o homem e o céu. Uma prática que, quando acompanhada de confissão e verdade, abre espaço para milagres interiores e comunitários. A confissão dos pecados uns aos outros é um elemento surpreendente aqui. Em uma cultura que valoriza a aparência, Tiago nos convida à vulnerabilidade. Ele não está falando de uma exposição pública forçada, mas de uma abertura sincera do coração em ambientes de confiança. A confissão, longe de ser humilhação, é libertação. Quando deixamos de esconder nossas falhas, damos espaço para que a graça de Deus nos restaure. E quando isso acontece em comunidade, o corpo de Cristo se torna mais forte, mais saudável, mais verdadeiro. A oração, unida à confissão, tem um impacto que ultrapassa o indivíduo. Tiago destaca que Elias, homem semelhante a nós, orou com fervor e o céu respondeu. Isso nos ensina que não é a grandeza da pessoa que move o céu, mas a sinceridade da fé. O Deus de Elias é o mesmo hoje, pronto a ouvir e agir quando seus filhos clamam com retidão e humildade. Tiago quer que compreendamos que a oração não é um último recurso, mas o primeiro passo diante de qualquer crise. Além disso, a oração cura. Cura física, sim, mas também cura emocional, espiritual e relacional. O crente que ora com sinceridade, que confessa com arrependimento e que caminha em retidão, experimenta um tipo de cura que o mundo não pode oferecer. A oração rompe ciclos, quebra cadeias e constrói pontes. Ela não é magia, mas é poder. Não é fórmula, mas é relacionamento. E nesse relacionamento, o coração humano é moldado à imagem de Cristo. Redescobrir o poder da oração e da confissão é urgente em tempos de colapso. Quando as palavras se tornam vazias e os corações adoecem em silêncio, Tiago nos convida a voltar para o altar, a orar com fé, confessar com verdade, perdoar com graça e recomeçar com esperança. Porque onde há oração sincera, há restauração. E onde há restauração, há um novo começo preparado por Deus. Ao longo de sua carta, Tiago demonstra uma preocupação constante com o coletivo. No capítulo 5, versículo 14, ele orienta que diante de enfermidades, os membros da comunidade devem chamar os presbíteros da igreja para orar e ungir o doente com óleo em nome do Senhor. Esse gesto não é apenas simbólico, é a expressão concreta de uma fé que se manifesta em cuidado mútuo, solidariedade e presença. Para Tiago, a cura não vem apenas da oração individual, mas da força espiritual que se revela quando os membros do corpo de Cristo se unem em compaixão e intercessão. Essa visão de comunidade é profundamente contracultural. Em tempos marcados pelo individualismo, onde cada um cuida de seus próprios interesses, Tiago chama a igreja para ser um lugar onde ninguém sofre sozinho. Ele nos convida a estar presentes na dor do outro, a não apenas orar à distância, mas a ir até onde está o sofrimento, levar consolo, estender a mão, oferecer o ombro. O cristianismo, segundo Tiago, não pode ser vivido em isolamento. Ele precisa de rosto, de toque, de envolvimento real com a vida do próximo. Além da oração pelos enfermos, Tiago propõe uma cultura de confissão, perdão e restauração entre os irmãos. Ele não aponta para uma igreja perfeita, mas para uma igreja sincera, que não esconde suas feridas, mas as apresenta umas às outras para que sejam tratadas à luz da graça.
Essa disposição de abrir o coração cria um ambiente onde o amor cobre multidão de pecados e a verdade liberta. É nesse espaço que o milagre da cura acontece, não apenas no corpo, mas também na alma e nos relacionamentos. Tiago está ensinando que o cuidado mútuo é mais do que um gesto bonito, é uma expressão visível do reino de Deus. Quando os irmãos se cuidam, quando intercedem uns pelos outros, quando se encorajam, quando se corrigem com amor, estão tornando tangível a presença de Cristo entre eles. A comunidade da fé se torna então uma casa viva, onde os caídos encontram apoio, os cansados ganham forças e os que se perderam reencontram o caminho. Ser igreja para Tiago é ser família espiritual. E numa família saudável, ninguém é ignorado, ninguém é descartado. Ninguém é deixado para trás. O cuidado mútuo não é uma opção, é uma missão contínua, um testemunho ao mundo de que o amor de Deus se manifesta de forma prática entre os que verdadeiramente creem. Nos 2 últimos versículos de sua carta, Tiago entrega uma das missões mais desafiadoras e redentoras da fé cristã. Se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Essa declaração final não é um pós-escrito, é um clamor. Ele encerra sua carta com uma convocação à responsabilidade mútua e ao resgate daqueles que se perderam do caminho da fé. Tiago compreende que o desvio espiritual pode acontecer até mesmo entre os que conhecem a verdade. Ele não trata os desviados como inimigos, mas como irmãos que precisam ser reconduzidos com graça e verdade. Sua abordagem é pastoral, não punitiva. A missão de restaurar o caído não é tarefa exclusiva de líderes ou pastores, mas de toda a comunidade. Cada crente é chamado a estar atento, não para vigiar com julgamento, mas para amar com vigilância e agir com misericórdia. Essa tarefa, no entanto, exige coragem e discernimento. Resgatar alguém que se afastou envolve mais do que apontar erros, envolve caminhar junto, ouvir com empatia, falar com sabedoria e interceder com fervor. É um ato de guerra espiritual, onde o amor luta pela alma do outro com humildade e persistência. Tiago entende que a reconciliação com Deus, quando feita com sinceridade, tem o poder de apagar uma multidão de pecados. Não porque os pecados são ignorados, mas porque são cobertos pela graça que flui do arrependimento genuíno. Essa missão se torna ainda mais urgente em tempos de colapso, quando muitos, feridos por escândalos, frustrações ou cansaço, abandonam a fé silenciosamente. Tiago nos ensina que não podemos ser indiferentes a essas perdas. A comunidade cristã não pode ser espectadora da dor espiritual dos seus membros. É preciso ir atrás, chamar pelo nome, estender a mão. O resgate de uma alma vale mais do que qualquer reputação religiosa. Tiago termina sua carta nos lembrando que o cristianismo é mais do que salvação pessoal. É uma vida de reconciliação constante, onde somos instrumentos para trazer de volta os que se perderam. E cada alma restaurada é um eco do próprio coração de Deus, que não desiste de nenhum dos seus filhos. Ao fecharmos a leitura da carta de Tiago, é impossível ignorar sua atualidade cortante. Apesar de ter sido escrita há quase 2000 anos, suas palavras falam diretamente aos dilemas da geração presente. Em um mundo marcado por crises éticas, desigualdades gritantes, espiritualidade superficial e relações frágeis, a voz de Tiago ressoa como um grito profético. Não é apenas uma carta, é um espelho que revela, um martelo que quebra e uma mão que aponta o caminho de volta à essência do Evangelho. Tiago nos mostra que a fé autêntica é prática, corajosa e sensível ao sofrimento humano. Ele recusa qualquer espiritualidade que se acomode em palavras vazias ou que se isole do caos do mundo. Ao contrário,
Seu ensino nos envia para dentro do cotidiano, nas relações de trabalho, nos conflitos familiares, nos momentos de tentação, na maneira como usamos nosso dinheiro e nossa boca. Ele quer formar discípulos que não apenas ouvem a palavra, mas que a praticam com temor e alegria. O apelo de Tiago continua urgente. Precisamos de uma fé que viva fora dos templos, que transforme segundas-feiras, que toque os injustiçados, que cure os doentes, que abrace os que caíram. Sua carta é um chamado à coerência. Em tempos de colapso institucional e espiritual, o mundo observa os crentes com desconfiança. E Tiago nos convoca a sermos luz nesse cenário, não com discursos inflamados, mas com uma vida que reflete o caráter de Cristo em ações pequenas e profundas. Tiago não nos oferece fórmulas mágicas nem promessas triunfalistas. Ele nos entrega princípios sólidos, enraizados na sabedoria divina. Seu ensino é desconfortável porque é verdadeiro, e justamente por isso é libertador. Ele não nos pede perfeição, mas integridade. Não exige grandes feitos, mas obediência constante. Não busca impressionar, mas transformar. Ele nos chama a uma espiritualidade que respira verdade, que vive o reino de Deus no chão da vida. Que sua carta continue a ecoar em nossos corações como um convite à renovação. Que cada linha escrita por ele nos lembre que a fé, quando viva, é irresistível. E que mesmo em meio ao colapso, ainda há uma voz firme e clara chamando o povo de Deus à maturidade, à misericórdia, à sabedoria do alto. Essa voz é de Tiago, e ela ainda fala. Tem coisa que a gente escuta e simplesmente sabe. Isso não pode parar em mim. Se alguma parte dessa mensagem te lembrou de alguém, compartilhe. Deixe um comentário com o que mais falou com você. Quem viveu um pouco mais, carrega experiências que podem iluminar o caminho de muita gente. E se ainda não está inscrito aqui, este é um bom momento para ficar mais perto da palavra, com quem também leva isso a sério. Um momento para ficar mais perto da palavra, com quem também leva isso a sério.